Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Conseguem me ouvir? Ouvindo, ok. Ah, beleza. Eu não vou poder participar muito, eu só queria conversar com vocês uma questão dessa parte dos cachês, para deixar para reunião, assim, né? Para vocês poderem discutir também. Eu, eu fui lá na fundação hoje, para resolver o negócio do FII, que acabou que vai ser tudo por e-mail, não, para mandar a documentação não pode ser online, mas para receber o processo e tudo mais é só online, a gente não consegue ver presencial lá. E aí, como quem não quer nada, eu dei uma volta lá na difusão, né, para ver como que tava o andamento do FIB. E do que me falaram, parece que eles vão propor dobrar os cachês. Então a ideia da Fundação de Cultura é pagar 16, 6 e 8. E aí o pessoal dos servidores lá, eles queriam colocar 16, 8 e 8. 16 mil para o palco principal, 8 mil para comunidade e palco do balneário. Isso no lado da música, né? Então eu queria falar isso com vocês, porque eu vi que as propostas estavam indo, né, para casa dos 20 mil, dos 35 mil. É, então não sei, não lembro se na reunião que teve presencial com o Marcelo, com o Max, se teve alguma promessa, né, de cachês, mas parece que eles tinham prometido propor dobrar, né, os cachês que estavam no edital, mas passando isso para só para deixar vocês cientes também e até assim, não sei, isso é uma opinião minha, não sei até que ponto uma proposta maior vai ser levada para frente, assim. Eu acho que vai ser vista como inviável lá, assim, sabe? Até por conta do preço que é praticado em outros lugares também, né? Tanto no mercado quanto em outras secretarias de cultura e tudo mais. Não é o valor que é praticado para contratações regionais, né? Mas enfim, só queria deixar isso, eu tenho que voltar para um compromisso e para deixar registrado aqui, né, na reunião e tudo mais. E para vocês ficarem cientes também da conversa que eu tive lá na fundação, beleza? Ok. Ali, eu acho, é o que o Márcio colocou aí, eu acho que propostas são propostas. Essa história de que o que a gente está propondo não é de mercado, é só olhar o Diário Oficial e o Diário Oficial está prismando esse mercado aí. Então, peraí, a história é mais embaixo. Mas vamos esperar chegar mais gente aqui. Eu sugiro a gente dar, são 16h05 aqui no meu, sugiro a gente dar mais 5 minutos e a gente começa. O que acham todo mundo aí? Para não ficar repetindo, né? Que aí a gente começa e vai embora. É bom ter esse tempinho aí, de uns 10, 15 minutos pra Todo, galera ir chegando. todo mundo concorda aí, né? Vamos esperar uns 5 minutos aí. 16h15 a gente começa, pode ser? Beleza. Eu vou ter que sair, mas é isso. Valeu, De gente. boa. Um abraço. Uhum. Você coordena aí para nós, né, Altair?
Fala, Maria. Maria, se a Altair não puder, você coordena a reunião? Que eu estou no celular aqui, para mim tá horrível. Abre seu mic. Esqueci que estava fechado. Eu não acompanhei toda a conversa, sabe? Eu acho que tem que ser alguém que está mais inteirado de tudo, né? Daquela conversa de ontem para hoje, sabe? Não, beleza, mas estou falando assim de ver quem fala, quem levanta a mão, essas coisas. Eu estou no celular aqui, eu não entendo muito, não. Beleza, você fala assim, fazer inscrição, a ordem de Isso, quem pediu, isso, essas coisas, né? Tá, posso fazer isso. sim. Vou Legal, anotar. legal. Pronto, estou com o microfone. Ah, então, Altair, coordena aí, Altair, please. Isso, A Altair, Maria coordena. Alice é mais bonita que eu. Eu já vou logo avisando, se determinar tempo para fala, eu corto mesmo. Isso aí, Maria. Tá certo. Acho que a gente já pode começar, né? O que que acha? 16 e Vamos na 9. máquina. Vou na máquina. Já tem coro. Quem quer começar? Bom, eu vou fazer um apanhado da reunião e aí vocês debatem, né? Como já houve o processo das informações ontem, só vou fazer um breve resumo. O Marcelo Miranda chamou a gente para a reunião, o FESC no caso. Do FESC estiveram presentes eu, a Carolina e o Fernando Cruz. E além de nós três, estávamos o Marcelo Miranda e o Eduardo, assessor do Marcelo. O Marcelo iniciou a reunião se desculpando das matérias que saíram na mídia sobre as brigas e questionando o teor das matérias, e principalmente das declarações que haviam ali. Solucionado isso, ele reafirmou o compromisso dele. Ele disse que tudo aquilo que estava nas matérias não era nada verídico. Ele reafirmou o compromisso firmado na reunião, que vai manter o prazo, claro, se possível. Ele quer manter o prazo, mas que estique, seja no máximo uma semana, e ele vai manter o prazo. Ele não vai colocar o edital, o Festival de Inverno lá em novembro. Isso aí é balela, segundo ele. Então, a intenção dele é manter o prazo, a priori, nem que seja para colocar em um limite de inscrição para 10, 15, 7 dias para manter o prazo. E aí ele falou, não, vamos estar dobrando o cachê, a gente mantém a proposta colocada na reunião, mas a gente abre para vocês de vocês para uma tomada de preço no mercado, né? Avaliar o que já estava sendo colocado. Foi colocado, sim, né? A questão das contratações diretas ainda foi colocado por ele, né? Ele pautou ainda a portaria que o Max abriu, limitando os cachês. E aí eu expliquei que aquilo ali não tinha nada a ver com o edital de OCIP, que contratação direta e a portaria do Max era só para inexigibilidade. Aquilo ali não se aplica em edital. Então, a gente não tem limite, né, dentro imposto por aquela portaria. A gente pode pedir 30, 40, 50, 200 mil se assim convir, né? Ele, como estava sem jurídico ali dentro,
Na conversa, ele não dialogou muito sobre isso, mas ele deixou aberto para que os colegiados fizessem as suas propostas de valores e enviasse até amanhã para o FESC reencaminha. Ele abriu uma brecha, mas eu não estou aceitando essa brecha, que é do FESC estar participando das reuniões do Conselho Deliberativo. Isso, para mim, é completamente errado, porque quem participa de edital é impedido, da construção e elaboração de edital, é impedido de acessar o edital. Isso aí está na lei. É por isso que o Conselho não participa de edital. Então, a partir do momento que o FESC e pessoas, entre aspas, normais, participam da elaboração do edital dentro de uma reunião de conselho deliberativo, isso abre evidência, inclusive para vazar informação. Então, a priori, existe essa ruptura de opiniões dentro do próprio FESC, que eu não aceito, e a Carolina e o Fernando aceitam. Eu não vou apoiar essa decisão, porque é soberania do Conselho Deliberativo fazer isso. Então, a priori, está meio que suspensa a participação do FESC na elaboração desse edital em reunião de conselho, até que haja um consenso, mas, por lei, isso não é permitido. Está aberto o microfone para vocês falarem. O Marcos se inscreveu. Só uma coisinha, gente. Se alguém quiser falar, só clica na mãozinha aqui, tá? Que aí levanta a mão e eu anoto aqui. Por enquanto, só quem se inscreveu foi o Marcos Mendes. Pode falar, Marcos. Então, eu já ia falar sobre o lance dos cachês, da discussão. Eu fiz um negocinho aqui, uma escrita, para a gente poder ter um ponto de partida, né? Mas aí, não sei se essa conversa teria que ser agora, porque o Altair colocou algumas coisas aí, isso conhecia. Então, eu não sei se a gente continua o tema do Altair aí eu abro mão da palavra agora, para poder falar mais tarde, que eu preparei, as coisas que eu preparei aqui é referente ao que foi solicitado, que a gente tinha que fazer uma reunião e discutir o lance do cachê. Agora, primeiro, se já partiu da fundação de que o cachê vai ser dobrado e que vai atender as propostas, então eu não estou entendendo por que a gente vai sentar aqui e perder tempo em discutir valores se já está determinado isso, que é o que eles vão pagar. Então fica essa dúvida aí. A gente vai... qual que é o processo disso, né? Porque tudo bem, a informação que eu obtive era essa, a gente tinha que se reunir para propor os cachês que a gente acha que é legal. A proposta do Max, naquela reunião, era de dobrar os cachês e fazer pela OCIP. Pelo que me consta, tudo isso aí caiu. Essa proposta não existe mais, né? E eu acho que a gente tinha que ou partir para uma nova proposta que a gente vai definir aqui, ou acatar essa história aí do vai dobrar o valor, então não temos que discutir. Concordam? Eu finalizei a minha fala em cima disso aí. Aí depois, se alguém quiser ver o que eu escrevi aqui, a gente vê, eu passo aqui e a gente vai discutir. O que eu estou propondo é uma proposta de outros valores, não tem nada a ver com dobrar cachê, enfim. Então, voltamos à seguinte pergunta. Vamos discutir o que está proposto e vamos aceitar isso e pronto, ou vamos discutir uma nova forma? Essa é a ideia. Bom, já que tem gente se inscrevendo, eu acho que a gente podia abrir todas as falas e aí a gente vai por assunto, né? Talvez começando a definir. Pode ser? Então, Pedro, tá, Pedro? Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu tirar a mãozinha daqui. Bom, eu acho, eu até também concordando com o que o Márcio, eu acho que o que o Altair trouxe é um informe. Se eles vão fazer com o CIP, com a SAP, com a porra que for,
acho que não é o tema para a gente debater aqui. Ou a gente vai contestar o CIP? Parece que não, né? Eu acho que aqui a proposta dessa reunião, objetivamente, é qual é a nossa sugestão para os cachês da área de música. Então, já entrando no encaminhamento, a minha proposta é, em vez da gente entrar, se vai ter palco na neve, palco no morro, palco no balneário, isso a gente não sabe, até porque hoje, até mais cedo, conversando com o Marcos, falando, show no balneário. Mas, pelo que eu já soube, no último festival não tinha espetáculos musicais no balneário. Então, o que eu acho que é mais adequado, no meu entendimento, e a minha proposta é, vamos propor cachê com base em classes. Cachê na classe A, B, C, D e E. Classe A, 50 mil, classe B, 35, classe C, 30, classe D, 25, classe D, 20. E qual o critério para selecionar a classe A, B, C, D e E? Tempo de contribuição para a cultura sul-mato-grossense. Então, tempo de estrada. O Paulo Simões tem 50 anos, então ele vai se inscrever na classe A. Maria tem 30 anos, vai escrever na classe A. É estabelecer essas faixas que com uma justificativa mínima do porquê disso, até porque é um direito à diversidade das expressões artísticas, enfim, a gente pode dizer um monte de coisa. Ou não, simplesmente falar, queremos dessa forma. E a minha proposta é por faixa de valor consignado a tempo de estrada do artista, do músico. Se a gente quiser colocar lá elencar, e aí para escolher, por exemplo, entre a Maria Alice, o Paulo Simões ou o Marcos, vai se olhar o espetáculo que está sendo proposto. O espetáculo que está sendo proposto é esse, a iluminação do espetáculo é essa, o técnico de PA é esse, o técnico de palco é esse, elenca-se os profissionais lá, e a gente pode também, como argumentação, elencar todos os profissionais que normalmente são utilizados num espetáculo musical e que isso, obviamente, se insere, impacta na formação do cachê. O Almir ganha 150 mil por show, paga a tabela para os músicos. Mas custa tanto. A Maria Alice paga R$200 no ensaio. Então, assim, acho que a gente... Então, finalizando já, a minha proposta é essa. Cachê por faixa, e essas faixas definidas por tempo de contribuição à arte e à música sul-mato-grossense, né? E 5 tapas. Se eles vão botar 5 de 50, se eles vão botar 4 de 50, aí eu acho que é um outro departamento que deveria, no meu entendimento, ficar com ele, porque a gente não sabe qual é a estrutura do festival. Na sequência, o Renato. Sim, tudo bem, gente? Boa tarde, como estão? Então, o Altair, eu acho que ele falou referente à proposta que eles falaram na reunião para ele, né? Porque esse cachê tá baixo, então vamos dobrar o cachê. Sendo que, para eles colocam o valor que eles querem, na verdade, né? Não importa se ele vai lavar esse dinheiro aí pagando o dobro para nós ou pagando merreca, de qualquer forma eles vão lavar esse dinheiro. Eu acho que justo é nós falarmos o valor de cachê que a gente quer. Beleza, ele quer dobrar nosso cachê, vai para 20 mil, né? 20 mil e pouquinho, o cachê mais alto. E a gente tinha dito ali, até o Marcos Mendes tinha também dado essa proposta de um cachê de, sei lá, 25 mil a 30 mil, e aí eu não sei como ficaria esse lance dos palcos, né? Se vai ficar diferente os valores, a gente veria um valor menor para cada palco, não sei, porque também tem o tempo de contribuição, né? Para cada palco. Eu acho que para você tocar no palco principal precisa ter X tempo de carreira. Então, sei lá, a gente tinha que propor para eles algo, nós, na verdade, que tínhamos que propor. Não ele falar, não, a gente vai dobrar o cachê. Não, não é dessa forma, né? Eu acho que a gente precisa se levantar referente a isso aí.
O Márcio tinha feito uma colocação aqui no... Eu não entendi se ele quer que leia ou se ele mesmo vai falar. Márcio, o Armoa tá aí? Bom, o Márcio tinha colocado aqui na sequência aqui das mensagens, se alguém puder ler a minha colocação, uma coisa é o Marcelo falar o que vai fazer, outra coisa é propormos o cachê. Se vai ser aceito ou não, devemos fazer a proposta, 20 mil no mínimo, simples e direto. Ah, enfim, é o que já foi dito também, né? Que se inscreveu de novo foi o Marcos. A Bruna, tá, já vou anotar, Bruna. Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. Para a gente poder, se for o caso, a partir disso, eu fiz um documento aqui que chama-se Valorização dos Cachês Artísticos do Mato Grosso do Sul. Eu dei uma introdução, só lembrando, né, a função da fundação. Então, é com base na Lei Estadual 1696, que estabelece as diretrizes e objetivos e competência e estrutura organizacional da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em especial o seu artigo 3, que determina que a Fundação tem como finalidade planejar, coordenar, executar e incentivar em âmbito estadual as atividades culturais, visando a preservação, valorização, promoção, difusão e desenvolvimento da cultura do Estado em todas as suas expressões. Nós, artistas e produtores culturais do MS, manifestamos nossa preocupação com a desvalorização dos cachês artísticos em eventos do Estado, através do documento onde fizemos a reivindicação enviado à Fundação de Cultura, um manifesto na data do dia 6, reivindicamos uma maior valorização financeira e de respeito aos profissionais da arte do MS nos processos de contratação de serviços culturais, especialmente via editais. É fundamental que os artistas sejam valorizados de forma justa e adequada, reconhecendo o valor e a importância do seu trabalho para a cultura do Estado. Aí coloquei aqui que agradece a oportunidade ao presidente para que juntos consigamos elaborar os cachês artísticos desse festival de 2023. Aí nós, do Colegiado da Música do Mato Grosso do Sul, sugerimos que a diferença de cachês seja baseada na expressão curricular de cada artista, estipulando 3 valores diferenciados de carreira: média, iniciante ou com anos de experiência na prática artística dentro do Estado. É importante destacar que a valorização dos artistas locais deve ser uma prioridade, incentivando a formação e contribuindo para a diversidade e a riqueza cultural do local. Além disso, é fundamental que todos os palcos sejam valorizados e utilizados de maneira equilibrada, de forma que todas as atrações sejam importantes e valorizadas. Isso aqui, eu quis dizer o seguinte, eu já vi muito nos festivais, ninguém bota um palco lá, não sei aonde, o cara tocar 9 horas da manhã para Piraputanga, sabe? Então, é um desrespeito, assim, à classe. A gente não tem... Uma coisa, nós somos todos artistas. Isso tem que ter respeito. Não interessa se eu tenho 10 anos de estrada ou se eu tenho 100. Nós somos artistas e temos que ser respeitados. Então, eu acho que um festival, você colocar palco por colocar, para justificar pagamentos ou agradar gregos e troianos, sei lá quem, não justifica. Eu acho que tem que ter uma justificativa concreta em termos de o palco está ali porque ele é essencial, é cultura e vamos valorizar. Então, esse pedacinho eu quis colocar isso. Como sugestão, a comparação dos valores de cachês pagos pelos governos, como sugestão, a comparação dos valores de cachês pagos pelo governo, divulgados no Diário Oficial, pode ser uma ferramenta útil para garantir que os valores contratados estejam em conformidade com a lei e com a realidade do mercado, contribuindo para a transparência e a justiça no processo de contratações artísticas. Isso é baseado em quê? Se na outra lei lá, 6.800 e tal, o cara contrata uma dupla sertaneja por 70 mil reais e tem todos, se a gente pegar o Diário Oficial, tem vários valores lá, então isso é um mercado, não é? Pelo menos eu entendo, cinicamente eu entendo que é o mercado. Então, se querem balizar pelo mercado, vamos balizar por isso, porque é uma coisa oficial, está sendo pago, está sendo comprovada, né? Então, eu acho que o nosso cachê tem que ser por aí.
Colegiado de Música de Mato Grosso do Sul sugere a seguinte proposta para a diferenciação de cachê entre artistas. Aí coloquei assim, artista 1, 45 mil. O que vai destacar esse artista? Currículo por tempo de serviço, ensaios, ações. Isso aqui é para a pessoa ver que não é simplesmente um cachê, é tudo envolto nisso, o que o artista gasta para fazer um show, né? Então, além do currículo dele, tem que ter os ensaios, as locações de estúdio para fazer os ensaios, cachês de música, cachê de músico ensaio, confecção de figurino, técnico de PA, técnico de palco, hold, produtores, fotografia, marketing, maquiagem, produtor de palco, manutenção dos instrumentos. Então, para esse artista 1, o festival fornecerá divulgação, acomodações, alimentações e transporte adequado no mesmo patamar dos contratados nacionais, sendo que o artista será responsável pela contratação de toda a sua equipe de profissionais envolvidos no show, como técnico de luz, palco, produtores, marketing, figurino, maquiagem, instrumentos, tal. O artista 2 ficaria com R$30 mil, ele tem o currículo de carreira média, ele vai fazer as mesmas coisas que o artista grande, ou seja, ele vai ensaiar, ele vai ter o cachê dos músicos, figurino, enfim, todas as coisas ele vai ter que fazer. Não é porque ele é um artista médio, ele não vai ter isso, né? Vai ter hold. Só que aí, nessa parte do artista 2 e 3, eu vou simplificar, do artista 2 e 3, a minha sugestão é o seguinte: como o cachê dele é 30 e o de 3 seria 18 aqui, que, né, referente ao artista 2 e 3, o festival contrate os técnicos e o produtor de palco e o hold, ou seja, esses técnicos seriam do festival que estaria à disposição dos artistas 2 e 3 para que eles não desembolsem mais dinheiro com esses técnicos, e ao mesmo tempo a gente pode estar fomentando a parte de técnico e hold que o festival estaria contratando essas pessoas, ou seja, gerando mais um trampo fora. Lógico, isso não impede que eu, de repente, seja um artista 2 e quero contratar o meu próprio técnico com a minha grana de R$30 mil ou R$18 mil. Tudo bem, não quero usar o técnico. Mas era uma ideia de contratar o meu. Do festival assumir as categorias essa parte de ser responsável pelos técnicos de PA, de som e de luz e hold. Essa proposta ajudará a equalizar a diferença dos cachês entre os artistas do MS. Levando em consideração a experiência, é importante ressaltar que os cachês devem ser justos e adequados, reconhecendo o valor e a importância do trabalho dos artistas para a cultura do Estado. Além disso, é fundamental que todos os artistas tenham as condições adequadas para realizar ações, incluindo a divulgação, que isso eu acho sério, a divulgação e as coletivas de imprensa em que, obrigatoriamente, o artista local tem que aparecer na mesma proporção do artista nacional. Acomodações, alimentações, transporte e técnica à disposição. A defesa do cachê, eu fiz que a valorização dos cachês é fundamental para o fortalecimento da cultura e da economia criativa. Ao disponibilizar recursos financeiros para o pagamento de cachê, o Estado pode contribuir para viabilizar a realização de projetos culturais, permitindo que artistas e produtores possam se dedicar integralmente à arte e investir em sua carreira. Enfim, aqui eu coloquei algumas coisas de valorização e... oportunidade... É isso, valor... Enfim, quis dizer aqui que, aí você investir uma boa quantia no artista local, você está investindo no Estado, é imposto, é trabalho que gera para todo mundo. E eu acho que, além, tudo bem que a pauta aqui são os cachês, mas, além disso, eu acho que tem que bater o pé naquelas nossas exigências de respeito e ter igualdade com o artista nacional, valorização, sabe? Se vai fazer uma coletiva de imprensa sobre festivais com os artistas, o artista local tem que estar sentado à mesa. Eu já cansei de ver coisas que o artista local nem aparece. Então é isso, gente. A minha proposta é essa e estamos abertos aí a gente discutir. Seguindo a ordem das inscrições, a Bruna. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que uma coisa muito importante também, não sei se vocês fizeram essa pesquisa, eu estou aqui
mais para ajudar, assim, que eu passo a noite pensando o que eu posso agregar, se vocês sabem qual vai ser o valor total aplicado no festival, né? E quanto desse valor, eu acho que tem que partir desse ponto, porque tem que tomar muito cuidado, porque eu estava pesquisando os cachês do ano passado, eu só encontrei no diário o cachê da Gabi Amarantos, que foi R$ 52.000, tá? Se a gente for pela lógica do valor dos cachês nacionais, a gente tem que saber quanto que eles pagaram para a Vanessa da Mata e para o Ira ano passado, que foram as outras atrações nacionais. A gente não tem esse valor, eu não achei no diário, se alguém sabe, ou se alguém fez uma pesquisa e encontrou, mas eu só achei o da Gabi Amarantos no diário do dia 8 de agosto de 2022, que está aqui, R$ 52.000. A gente precisa saber qual que é o orçamento do festival total e qual é o valor que eles reservam para shows, porque a partir daí a gente sabe quanto que vai ser reservado para shows para lutar por ter um equilíbrio de valores destinados para artistas nacionais e artistas regionais, que eu acho que esse é o mais importante, né? Se for direto na sugestão de equiparação de valores, o cachê da Gabi foi 52.000, mas em 2019, o cachê para o Christian Ralph foi R$ 149.000, tá? Olha, sem julgamento, porque eu acho que todo artista tem que cobrar o que quer, e quem está contratando paga o que quer, tá? Eu acho que se o sertanejo vai lá e cobra 150.000, o poder público paga, aí é quem está com a caneta na mão. Só que a gente também tem que poder sugerir os nossos valores, né? Tem muitos shows em lugares assim, em cidades muito pequenas do estado, que também acho que todo mundo merece receber um produto de qualidade, um show bacana na sua cidade, mas tem muito cachê de 50.000 no Diário Oficial para show que é bem pequenininho, em festivais que eu não conhecia e que eu fui conhecendo fazendo essa pesquisa. Como eu postei lá no nosso grupo ontem, que no mesmo mês do Festival de Inverno de Bonito tinha cidade do interior com festas que eu nunca ouvi falar que receberam R$ 50.000 de cachê. Então, eu acho que tem que ter uma coerência, né? Porque o Festival de Inverno ele é um festival grande, que é uma vitrine, todo mundo quer estar lá, vai gente de fora, então os cachês eles têm que ter uma coerência, né? Então, tem que saber esse valor total aí, eu acho, de quanto que vai ser investido no festival, para sugerir, né, o valor, para saber deles, quanto que eles vão destinar para show, e aí sim estipular o valor. Se vocês chegarem lá já num valor, aí se eles tiverem previstos lá investir 10 milhões e não sei quantos milhões é para show nacional, e vocês chegam com um cachê de 20, eles vão dizer, ok, para nós está ótimo, né? Porque aí tem uma reserva maior. O que eu já acho, gente, eu acredito que esses shows nacionais já estejam fechados e contratados, tá? É a minha opinião, que está muito em cima. E, assim, não é que está muito em cima, né? Eu estava olhando a data dos anos anteriores aí, teve ano que o edital foi publicado bem depois dessa data que a gente está vendo aqui. Eu fui vendo os editais dos anos que teve, né? E, por fim, minha sugestão não, então, assim, resumindo, não chegar lá com o valor, tem que saber qual que é o valor total, quanto que eles vão destinar para show, para poder fazer essa proposta, ter essa coerência no valor de cachê e perguntar também por que que eles não estão colocando técnico, né? Deve ter algum motivo do porquê que eles não estão colocando, pedindo para o artista levar, deve ter acontecido algum problema em festivais anteriores, então tem que perguntar isso para eles também antes, né, de falar, pô, você está colocando esse custo para mim, subir o valor dos cachês e tentar entender por quê. Porque em todos os festivais a responsabilidade é da fundação, da produção, do pessoal. É no Festival de Inverno de Bonito que eu estou vendo que tem essa restrição aí que a gente tem que levar esse profissional, né? Então, saber deles por quê, se teve algum fato em festivais anteriores que, né, talvez alguém que seja aí no chat saiba, né? É isso aí, gente, minha sugestão, saber o valor, né, primeiramente, antes de negociar o cachê, tá? Na sequência das inscrições, o GR. Oi, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, Jair. Tá legal. Não, só a questão do festival,
Eu acho que essas faixas de cachês, elas não cabem no festival, sabe? Acho que o festival é mais uma representação do momento da música daqui, mais essa vitrine aí, como a Bruna falou. Mas essas faixas que o Pedro estava colocando, e o Marquinhos também, elas existem lá na Sectur, né? Num estilo micro, aquele cadastramento da Sectur é um cadastramento por faixas que elimina toda a burocracia para você tocar. Então, eu estou cadastrado lá na Sectur, já tem 1 ano e ninguém me chamou para tocar ainda, mas quando chamar, eu só vou dar a nota, entendeu? Porque é um negócio que faz lá no setor de licitação, é um edital chatinho, mas que resolve toda essa parte. Então, se a fundação tivesse shows para oferecer, eles poderiam fazer esse credenciamento, né? Mas eles não têm nada, só tem os festivais para oferecer. E eu acredito que os festivais têm que ser um cachê fechado e a concorrência tem que ser em cima do show mesmo, da apresentação. Quem tiver o melhor show no momento, a curadoria escolhe e mostra a melhor cena possível do momento na visão daquela curadoria. E sobre os cachês, quanto mais alto, eu concordo. O Pedro se inscreveu de novo e depois o Big, tá? Pedro, seu microfone está fechado. Você tem que abrir o microfone. Acho que tem uma questão que eu acho que é uma questão de encaminhamento que foi levantado pela Bruna, que a gente precisa decidir. Se vai perguntar para eles qual é o valor, a gente para a reunião agora e depois pensamos nisso, porque o que eu entendi é que tinha até amanhã para enviar uma proposta. Essa é uma questão. Então, esse é um ponto que a gente precisa saber o que a gente vai fazer para a gente não ficar perdendo tempo, né? E a outra questão questão da faixa, de representatividade, a gente vai cair nos cachês diferenciados. O palco de abertura de show é um valor, o outro é outro valor, é outro valor. Critérios tem de todo tipo e toda maneira, né? A minha defesa com relação à estrada, a tempo de estrada, eu não estou falando que porque o cara tem 40 anos de estrada que ele merece estrada. Estou dizendo ele entra numa faixa, e aí não estou também sendo intransigente de defender, talvez a minha posição, mas ele entra numa faixa e concorre com o espetáculo naquela faixa. Eu estou dizendo o seguinte, a única coisa que eu não acho justo, e aí não é por questão de personalismo nem nada, que um artista como Paulo Simões, por exemplo, concorra com um grupo que tem 5 anos de atividade. Eu não estou dizendo que o grupo pode ser maravilhoso, a questão não é essa, né? Nós precisamos de ter parâmetros para a valorização dos artistas sul-mato-grossenses. E parâmetros significa você dizer por que você paga mais para um e paga menos para outro. Se essa hipótese e essa tese não tem eco, ok, a gente faz de qualquer outra forma que vocês julgarem melhor. Mas eu acho melhor a gente, como encaminhamento, entender se a gente segue com a reunião ou se a gente passa para perguntar lá para saber se vai ter quanto para a música que vai ter no festival, para a gente bolar uma proposta, que seria mais razoável nesse sentido, né? Big. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, o lance que a Bruna falou, eu achei interessante também, porque vai aumentar cachê e tal, e seria interessante a gente saber mesmo qual é o recurso que tem para o festival, porque você sabe que vai aumentar o cachê, vai aumentar a exigência nos palcos, né? Tipo, o ano passado eu toquei lá no Festival da América do Sul e colocaram um tablado para nós, não era nem palco. O PA era 2 caixinhas ativas, sabe, bem assim, terrível, sabe? Não tinha iluminação para passar som, sabe, uma coisa assim. Então, vai ter que acrescentar os valores de estrutura de palco, de som, de iluminação. Então, eu acho que esse festival, por um outro lado, vai encarecer muito. Mas, em relação aos cachês, eu acho que a gente tem que brigar mesmo para dar uma melhorada, né? Porque está muito ruim, está terrível, né? O primeiro
primeiro edital aí de 4 mil e 11 mil, 4 mil é ridículo, né? Não tem condições. Então, eu sou a favor também de aumentar bastante o cachê. Bem, quanto mais, melhor. Bom, eu acho assim, eu acho que a proposta da Bruna é muito coerente, né? A gente ter uma ideia do quanto se gasta, por exemplo, no ano passado, Bruna, o festival de inverno, disseram, foi o que foi divulgado, que tinha 10 milhões para ser feito o festival. Não tinha essa discriminação, a gente não teve acesso a ela, né? Mas também a gente, estando lá e observando a estrutura, vendo que os cachês locais tinham caído e tudo, a gente fica procurando onde que botaram 10 milhões ali, entendeu? E a gente sabe que a parte de estrutura leva grande parte dessa grana também, né, dentro da lógica de gasto para você montar um show e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente ter esse conhecimento dos valores, isso é muito importante, até para a gente saber em que terreno que a gente está pisando mesmo, e mostrar que a gente está calçado de informação sobre as coisas também, né? Então, eu acho que isso que você levanta é muito importante, sabe, Bruna? Porque é isso, é você ter conhecimento para você dominar o assunto também, né? Inclusive, aquela proposta que o Pedro também já tinha feito, da gente esmiuçar o Diário Oficial e começar a divulgar os cachês que estão sendo pagos, né, para determinado segmento e os cachês que estão sendo pagos para outro segmento de artistas no nosso estado, né, que chega ao disparate, como tinha um dia no Diário Oficial, o dia que saiu a prorrogação do FIC, por exemplo, que aí muita gente consultou o diário para ver. Estava lá um cachê de 100 mil reais para uma dupla. Eu realmente, assim, não conheço o meio do sertanejo, porque não é o tipo de música que eu ouço e tal, mas é que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar 100 mil reais de cachê, né? E embaixo tinha lá um cachê para Jusce de 5 mil reais, né, para Jusce Banes. Então, a gente vê aí a discrepância da coisa, né, muito escancarada. O Pedro já tinha proposto isso, e com essa proposta que a Bruna fez, eu acho que a gente escancarar números é muito bom. É muito interessante para mostrar que as pessoas estão ligadas também no que está acontecendo, né? Porque se o festival serve para estimular, fortalecer, melhorar a cultura sul-mato-grossense, de que forma isso está sendo feito, então? Né? Quando os artistas do Mato Grosso do Sul são tratados da forma como são, e a gente vê isso há muito tempo, né? Não é uma novidade também. E também a outra questão que se eu receber 20 mil de cachê aqui, eu vou contratar profissionais locais, eu vou estimular o mercado local, eu vou na cabeleireira local para me arrumar para ir para o show, né? Vou pagar ensaio para os meus músicos, vou pagar para os técnicos, vou envolver uma série de pessoas, gente que vai, inclusive, coisar teleprompter, dar esse luxo de ter isso no palco, mas isso aí é emprego, né? Isso são empregos que a gente está dando e gerando. Né? Quando eu fui lançar o meu show, hoje para viajar tem 12 pessoas envolvidas, eu não quero abrir mão de nenhuma delas, porque eu acho importante que a gente movimente um mercado local também, né? E quando eu fui montar o show, foram 22 pessoas empregadas aqui, que vão gastar o dinheiro delas aqui, que vão pagar o imposto em cima desse dinheiro que elas vão receber aqui no nosso estado. Né? Então, isso tem que ser muito bem colocado junto com essa informação que a Bruna falou. Quanto que estão gastando nesse troço? E o que está sendo estimulado da cultura sul-mato-grossense mesmo, diante dos gastos? Porque é a grana mesmo, é pagando as pessoas que a gente sabe, né? Se está fazendo girar uma roda ou não. Bom, enfim, só queria fazer essa colocação. O Gerry se inscreveu e o Big de novo também. Eu quero falar, Bruna, se você não achou os outros shows, só achou a Gabi Maranhão, é porque os outros shows foram pagos pela OCIP, entendeu? Porque a fundação, acho que nos últimos festivais fez isso, jogou vários shows nacionais para a OCIP pagar, por causa daquele problema de pagar metade antes, sabe, esse tipo de coisa. É isso aí que eu tinha esquecido. Terminou, Gerry? Terminei. Big? Pode falar, Big. Então, e esse dinheiro que você estava falando aí, né, pessoal, acaba gerando empregos, né? Acaba voltando o governo, né? O imposto vai para onde?
né? E outra coisa que eu tinha esquecido, eu fiquei sabendo que já tem tem dois shows que eu fiquei sabendo que já estão contratados, que é da Isa e da Fafá de Belém. Então, aí também daria para saber, Emicida né, também. Parece que é Emicida também. quais são os valores que está rolando aí, né? E outra coisa também que é importante a gente ter um bom teto, entendeu? Porque, de repente, os caras vão querer negociar, e se querer negociar, a gente já tem um bom teto para negociar, né? Então, acho que é por aí. E vamos lá. Bora valorizar essa classe aí. Renato? Tipo assim, isso que eu ia falar também, que é o Emicida, né, que é o próximo, é o outro contratado, e uma coisa que eu queria pontuar é que eu acho difícil, assim, eles falarem o valor total desse festival, porque a gente vai saber para onde está indo esse dinheiro. Na verdade, a gente precisa saber para onde está indo esse dinheiro, a gente tem que saber, né, mas se a gente saber do valor total, aí a casa de muita gente vai cair, né, porque, É dinheiro público, eles têm que falar. sim. Então, eu acho, eles têm que nos falar, com certeza. E eu estava pensando também, Maria Alice, referente ao tanto de pessoas, as pessoas da equipe, né? Porque para nós, a gente não tem uma autonomia de quanto a gente cobra, de como a gente quer fazer nosso show. Chegando lá, o palco é do jeito que eles querem. Eu mesmo toquei no palco do Paralamas, onde tinha uma bateria tampada com uma lona. E pediram para a gente produzir um vídeo, uma hora de vídeo para poder passar no telão, e a gente fez, produziu um vídeo que não foi barato, e ele ficou tampado, o meio do vídeo ficou tampado por um borrão, né? Que era a lona que tinha em cima da bateria do Paralama. Então, assim, nós precisamos ter mais autonomia do que a gente quer fazer. Beleza, passou no edital, referente ao cachê, né? A gente vai ter que estipular um valor, não vai ter como. Mas a nossa equipe e a forma que a gente quer fazer o nosso show, a gente precisa ter essa autonomia. Não tem como. No último show que eu fiz no Campão Cultural, eu contratei o Willy Pertiez para ser meu técnico de áudio, e ele gosta de levar a mesa dele. Quando ele chegou com a mesa dele lá, com os holds dele, nada, não foi nada da fundação. Ele chegou lá com o equipamento dele, um cara veio falar comigo, tipo, como se, ó, esse show aqui é pro povo, você não pode gravar, não. Não quero ninguém transitando pelo palco, não quero ninguém fazendo vídeo nem nada. Sendo que ele deduziu que eu levei o técnico levou a mesa dele porque nós queríamos gravar o nosso show. Sabe? Então, é por essas e outras que a gente precisa ter autonomia, né, do que a gente quer fazer, da nossa equipe, de como a gente quer o nosso show, porque os artistas nacionais, eles têm toda essa autonomia, né? O Toninho Porto mesmo ficou num hotel lá no Festival América do Sul, no último, ele ficou num hotel super longe de tudo, né? Super longe da cidade, né? Então, eu acho assim, a gente precisa dessa autonomia, então a gente tem que brigar por isso. É o valor de cachê, é a autonomia da nossa banda, de quantas pessoas que nós temos que levar, que trabalha na nossa equipe, sabe? Não é eles têm que falar, pode levar, sei lá, 10 pessoas, no máximo 10 pessoas, né? Então, não sei, eu acho que essa autonomia é nisso aí que a gente também tem que ser valorizado, sabe? Não só o cachê. Eu acho que isso aí, Renata, é o que o Marcos falou no documento dele, é o respeito. A gente quer ser respeitado igual aos outros artistas que vêm para cá, só isso, nada mais além disso, né? É respeito pelo seu trabalho. Isso mesmo. Pedro? Bom, eu só queria samba de uma nota só, né? Mas eu acho que a gente tem aí duas questões que estão colocadas. Uma é tentar saber. Eu acho que a questão que a Bruna trouxe, ela é uma novidade, porque assim, se eles estão pedindo para a gente dizer, eu acho que eles não têm valor fechado. Se eles têm valor fechado e não nos disseram, é uma coisa muito super estranha. Mas a gente não perguntou também, né? Então, acho fundamental a gente, no meu entendimento, acho que, apesar de que a gente poderia até sair com uma proposta daqui, de faixas de cachê, sei lá,
Acho que seria muito bom, qualifica a nossa interlocução com eles, falar, olha, não temos como a gente pensar, nesse momento, em proposta de cachê, se nós não sabemos o quantitativo e qual a proporção desse quantitativo diante da contratação do bojo, da contratação nacional, considerando que os objetivos da Secretaria do Sistema de Cultura é a valorização da cultura e da arte sul-mato-grossense. Então, aguardamos uma resposta para fazer uma proposta mais objetiva e racional com relação aos cachês de música. A minha proposta é essa, porque eu acho que todos nós queremos a mesma coisa, a gente só precisa saber qual é a melhor alternativa de encaminhamento. E me parece que a mais racional e a mais produtiva é essa, até porque obriga eles também a refletir sobre quanto que eles estão investindo em outras coisas, e não só nessa... Acho que a gente precisa saber do valor, quanto que está previsto para gastar com estrutura. Isso tem, eu tenho certeza que tem, porque eles têm que fazer um planejamento no começo do ano. Isso está destacado, pode mexer numa rubrica aqui e ali, mas tem um valor colocado, porque aí a gente deixa tudo sobre a mesa, né, e fica uma discussão mais qualificada, no meu entendimento. Marcos? Eu acho que é isso. Então, o duro é isso que a gente está falando, é a falta da transparência, né, em todos esses projetos, porque passa-se para uma OCIP, tem um valor total lá, que foi passado para a OCIP, mas não tem esses gastos minuciados, assim, quanto está sendo pago para os artistas, e aí você fica mais chateado em saber que as coisas já estão... Se já tem contrato de artista nacional, já tem data, já tem tudo. Quer dizer, essa balela de ficar ouvindo a gente, de ficar ouvindo a classe, de respeitar tal, é uma balela porque já está tudo fechado. Se a gente falar não vamos dar cachê, o festival vai acontecer só com artista nacional. Então, não sei, sinceramente, acho legal a proposta da Bruna, então acho que a gente podia encerrar e ver de que forma que a gente vai conseguir essa transparência desses valores. Via documento, aí o Altair que está aí, ou quem entende disso, de que forma que a gente vai conseguir essas informações. Porque, como cidadão, a gente não está conseguindo, não consegue, não. Não está em edital, tem um contrato com o OCIP no valor... vamos basear do último festival. Se você for procurar, vai estar lá um edital da OCIP. Recebeu X milhões para fazer o festival, mas não está detalhado o que esses X milhões, o que era para artista e o que era para estrutura, entendeu? O que era para o OCIP. Então, isso nunca foi transparente. Então, de que forma que nós vamos conseguir essas informações legalmente? Eu particularmente, não sei por onde, porque eu já tentei saber como é que funciona isso, porque realmente você chegar com um argumento de que, olha, você tem X de verba, vocês estão disponibilizando Y para o nacional e Z para o local. Pô, vamos sentar e equilibrar isso aí. Então, você tem parâmetros de conversa. É o que a Bruna falou. Se a gente for basear pelo cachê da Arantes? Maria Arantes, não sei o nome dela. R$50 mil, a nossa proposta de 45 foi para cara. Né? Então, quer dizer, realmente, a melhor tacada seria essa, a gente saber realmente o que nós temos de verba, o que nos cabe desse latifúndio aí. Desse montante todo, o que é para incentivo realmente à cultura? Qual que é o valor que incentiva a cultura? Aí sim. Agora, eu não sei, eu vou ficar aqui à disposição para saber de que forma nós vamos conseguir isso. Alguém que saiba, por favor, nos oriente, aí a gente vai atrás. O Beco, eu só queria falar uma coisa, eu acho que, como se trata de dinheiro público, independente de ser tocado por um município ou não, o dinheiro vem do governo, né? Acredito eu. Então, eu acho que isso tem que, se for solicitado, tem que ser divulgado, porque é dinheiro público, é o dinheiro nosso, né? Beco. Boa tarde a todo mundo. Eu estou aqui ouvindo e estou pensando aqui que toda vez a gente fica pego no contrapé, né? As coisas vão acontecendo, nunca sabe de onde veio, por onde vai, quem elaborou isso aí. E concordo, a gente precisa, nesse momento, né, que é para resolver esse problema do FIB,
a gente precisa saber o montante de tudo, até para negociar. Né? Como é que nós vamos negociar, exigir um cachê, né? Se a gente não sabe quanto eles pretendem gastar com isso. Bom, dito isso, é o seguinte, a gente, para acabar com esse problema, nós precisamos criar um grupo de gestão compartilhada. Sempre que houver qualquer coisa na fundação e tudo mais, nós temos o colegiado, isso faz parte, inclusive, do Plano Nacional de Cultura. Entendeu? A gente tem que ter uma gestão compartilhada com a fundação para elaborar esses festivais aí, para a gente acompanhar, pelo menos, não deliberar, mas para acompanhar e para publicizar tudo que está sendo feito ali. E até hoje nós não temos essa gestão compartilhada. Então, eles colocam uma OCIP lá, não sei das quantas, gente que não presta conta também, não tem transparência em nada, né? E aí, no final das contas, a gente também não sabe que critérios eles usaram para escolher as coisas. Então, quem tem que editar, quem tem que falar como deve ser o festival e como nós queremos, né? Já que é um dinheiro público, né? Como você falou, Maria Alice, e somos nós é que somos os produtores, sabe? E a gente tem que se virar para fazer um bom espetáculo. E fazer um espetáculo não é fácil, cara. É ensaio, tem uma porção de coisa que orbita aí em torno de uma produção. Então, acho que a gente deve pensar daqui para frente, né, se for possível, a gente sugerir à fundação, tanto a municipal quanto a estadual, nós temos um grupo de gestão compartilhada com relação a todas as ações de investimento nessa área cultural, sabe? Pegar os colegiados todos e exigir que eles façam essa gestão compartilhada conosco, para a gente publicizar tudo aquilo que está sendo feito. É isso. Gente, na sequência agora é a Bruna, depois o Gerry e o Marcos, tá? Eu vou só pegar uma água e volto, por isso que eu vou sumir aqui, mas eu estou ouvindo. Aí já falei a sequência, depois é a Bruna, depois o Gerry e o Marcos. Eu tô meio confusa, porque é o seguinte, pelo papo que teve esses dias lá no grupo, parece-me vantajoso, então, a gente ter um OCIP no processo, porque se tiver um OCIP, tem abertura de envelope, a gente fica sabendo exatamente a proposta apresentada por cada uma. Pelo que o Gerry falou, se for OCIP, não sai o valor do cachê dos artistas no diário. Se for a Fundação de Cultura, sai. Então, o processo ele é diferente, né? Eu vi numa matéria disponibilizada lá no grupo, que aparentemente o Marcelo disse que a secretaria vai tomar conta e não vai abrir para o CIP. Tem uma matéria que está dizendo isso, mas agora um colega já trouxe a informação de que não é para a gente acreditar em nada que saíram nas matérias. Então, eu acho que tem que chegar no dia da reunião, gente, e falar o seguinte: quanto é o orçamento do festival? Não temos ainda. Em agosto, nós estamos em julho, não tem? Quanto é que é o cachê que foi fechado com esse artista, que a mídia já está divulgando? Não sabemos? Como não sabemos, gente? Sabe? Não sei, eu acho que tem que ser direto mesmo, não tem que esperar uma resposta para uma próxima reunião. Ele já tem o valor do cachê, já tem o valor do festival, já está andando, não vai ser adiado esse festival, ele vai acontecer na data planejada. Então, não tem que, nós vamos ver as informações, depois nós informamos para vocês. Não, acho que não tem, mas acho que já está tudo planilhado, gente. Sabe? Então, assim, eu acho que tem que entender mais. Eu fico muito feliz de estar acontecendo esse clareamento, porque aí a gente entende e responde, né? Se é o CIP vai abrir o envelope numa sessão pública. Aí a gente vai ver as propostas de cada um e quanto que ficou disponibilizado para contratação de show. Se é o governo, a gente sabe o cachê um dia antes do evento. Vocês sabem que é assim, né? Sai um dia antes do evento. Pá! Então, eu não sei. Eu acho que tem que conversar com eles e saber, primeiramente, quanto que está destinado para o festival. Não podem informar? Não, eles têm que informar, gente. É um festival que basicamente acontece com música em todos os cantos, 360. Seja nas apresentações de teatro, seja nos ambientes onde tem exposições de arte, está tendo uma música em algum lugar ali, a gente tem que saber esse valor, eles têm que informar para nós. E se fosse um OCIP que estivesse tomando conta, a gente já estava sabendo no Diário Oficial, então eles têm que dizer de qualquer forma. Eu acho que, sei lá, é isso aí. Enfim. Beijo, obrigada, gente. Gerry.
Jerry Espíndola. Eu fico pensando se a gente não propõe mesmo, né? Por causa da pressa de tudo, né? Essa enrolação, depois demora, não tem orçamento, e tá comendo os dias do edital, né? Agora, se vai ter o CIP, se ele vai lançar o edital pelo CIP, aí também não tem muita pressa, né? Porque aí vai fazer chamada de 10 dias e vai resolver no mesmo prazo do que seria esse aí que foi lançado e cancelado. Então, fico na dúvida aí. O que a gente faz? Se a gente encara esse tempo aí, sabe? Dessa indecisão deles, se vão querer falar pra gente o que vai ser, sabe? Quanto que gasta. Ó, sei lá, viu? Eu acho, assim, que o Marcelo é uma esperança pra gente, né? Assim, pelo pouco que alguns aqui, eu conversei com ele, é um cara que parece ser bem legal. E, inclusive, nesse sentido de valorizar os cachês. Então, não sei se a gente precisa ficar também com receio de pedir um cachê mais justo, sabe? Porque se você olhar na elegibilidade, os cachês são muito altos e é muita grana, né? São milhões, a gente tá falando de milhões, cara. Ano passado, sei lá, foi 20 milhões. Não sei se eu estou falando até muito menos. Então, a gente tá, como a Bruna já falou aqui, a gente parece que acostumou a ter medo de se impor, né? Sabe, a música daqui fica com medo de pedir um cachê minimamente decente, né? Então, não sei se a gente já não sai pedindo logo um cachezão desse do Marquinhos aí e lasque-se, entendeu? Eles que resolvem o festival lá, quanto que vai gastar com o Nacional. Marcos, depois o Pedro. Olha, eu acho que tem alguns pontos assim que a gente tem que prestar atenção assim para a gente não pecar. O primeiro, eu acho que não cabe a gente julgar a atuação do Marcelo agora, não defendendo ele, eu acredito no Marcelo, mas acho que também é duro você sentar num lugar que já estava todo bagunçado, já estava todo encaminhado, e você tentar apagar o fogo e resolver tudo isso. Então, também não é fácil a posição deles lá. Mas a gente tem que ver o nosso lado. Com essa história da gente exigir essa transparência de mercado, com certeza a gente vai ouvir de que, mas vocês não têm o custo de vocês não têm o valor de mercado, não têm o preço do teu show. Só que as pessoas têm mania de distorcer muitas das informações porque a gente está lutando por um coletivo. É diferente da contratação nacional, onde o empresário liga para um outro empresário do artista e foda-se os outros artistas nacionais e vai fechar o valor dele e pronto, acabou. É a caça-nico, vem aqui, faz o teu show, toca e vai embora e foda-se a cultura local, foda-se o artista local. A nossa luta, quando a gente tenta ver uma forma de um melhor cachê, é para todo mundo, não é para o meu show, ou para o show da Maria Alice, ou para o show de fulano e ciclano. Porque seria fácil, cada um... vamos fazer o seguinte, cada artista tem o seu show e todos sabem disso. O meu preço é um, da Maria é outro, fica aberto, não vai ter preço não, vocês vão negociar igual vocês negociam com os artistas nacionais. Só que não é essa a questão. A questão é a gente querer saber, e é um direito nosso, saber o que o Estado está investindo realmente em cultura e o que não está, e o que não está sendo. Então, é isso que a gente está acordando e está exigindo. Então, eu acho que a nossa fala tem que ser sempre em cima disso. Não é simplesmente a questão do cachê em si. Não é isso que a gente está discutindo. A classe musical agora viu que tem uma possibilidade, quer ganhar, quer inflacionar, nós vamos ouvir tudo isso. Mas não é essa questão que a gente tem que deixar como prioridade. Qual que é a questão prioritária? É a transparência. Como é feito esses eventos? Como são feitos esses eventos? De que forma são feitos esses eventos? Qual que é o valor que realmente corresponde ao governo estar valorizando a cultura e os artistas locais, o que lhe cabe? Porque, gente, tem distorções da seguinte forma. É uma coisa simples de se pensar. Por que se contrata um artista nacional? Contrata um artista... Eu estou falando a teoria bonitinha da história, né? Por que contrata um artista nacional? Aí o governo responde, não, a gente contrata porque é a nossa obrigação de fomentar público para os nossos artistas. Então, a gente traz um artista de peso
que o público vai lá, vai ouvir esse artista de peso, e a gente oferece os nossos artistas locais para que esse público conheça, e isso vai gerar, com certeza, um aumento de público para nossos artistas. Legal, isso é legal. Mas aí, ao mesmo tempo, se contradiz porque o artista legal, ele é discriminado, ele é desrespeitado, ele não pode mexer no palco do artista nacional, quer dizer, quem manda? Então, a história fica invertida. Então, existe a literatura do porquê do artista nacional, do porquê do artista local, e na prática é totalmente inverso. Na prática, nós somos os cala-boca. Tem que ter uma graninha lá para o artista local tem que estar lá porque faz parte do nosso estatuto, faz parte da lei, faz parte de não sei o quê. E a gente sempre fica de escanteio. Então, está na hora da gente mudar os nossos argumentos em relação a isso. Então, não é simplesmente o cachê. Podemos ganhar 30, 40, 10, 20, desde que seja justo e uma proposta que realmente vai incentivar e vai promover a cultura local e o artista local. Na realidade, o artista nacional, ele simplesmente seria usado. Vamos trazer alguém para trazer público para nós. E aí nós vamos... Cara, o artista nacional teria a obrigação de chegar no microfone e anunciar a gente. Agora vocês vão ouvir um puta artista de vocês aqui, que eu respeito, que eu dou valor, que eu conheço o trabalho, que eu pesquisei, e não ouvi da boca de Nando Reis, que eu fiquei muito puto no festival, que a imprensa perguntou o que ele achava da música Sul Mato Grossense, ele falou que desconhecia, essa música não existe. Falou isso na imprensa, TV Morena. Então, cara, a gente trazer artista de fora, para deixar a gente mais para baixo ainda, para jogar o artista local para baixo, nós não precisamos disso. Então, temos que reverter isso. Então, é toda uma concepção. A gente tem que falar em termos de uma concepção integral. Não é só cachê. É tudo. Está errado. O artista local ele tem que vir, ele tem que valorizar o artista da terra, respeitar, no mínimo, respeitar. Não precisa nem me chamar no microfone, não precisa a gente cantar com eles, mas pelo menos respeitar. E mostrar para o público que ele está ali para fazer essa ponte. Mostrar para o público que ele foi contratado para trazer o público dele e mostrar os artistas locais. Isso tem que ser explícito. Isso tem que ser regra. E não é, cara. E em nenhum lugar foi assim. Eu participei de uma feira que chamava Latinomúsica. Sei lá, 20 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. Aquilo sim era trazer artista de fora, artista de nome, para respaldar o artista local. Porque em todos os eventos, o artista, Chico Buarque chamava o artista local, apresentava o artista local. Chico Buarque estava à tarde na reunião com todos os artistas discutindo os problemas locais, dando a experiência dele, dando o know-how dele para que a gente aprendesse, para que a gente evoluísse, e chegava para o público e falava, respeite isso aqui. Um projeto que eu fiz do Banco do Brasil, onde abrimos o show do Alceu Valença, e uns 10 minutos antes de começar o show do Alceu Valença, que ele já tinha tocado, o empresário bateu na nossa porta e falou, Alceu Valença quer falar com vocês. Ele falou, será que vai matar nós? Fomos lá. 10 minutos antes, conversando com ele, ele queria ouvir, pô, que legal o trabalho, vocês têm disco, quem que é os autores? Pegou o disco, ficou olhando, tal, ficou conversando um tempão com a gente antes de começar, o empresário chegou e falou, tá na hora, Alceu, aqueles toquinhos do artista com o empresário, né? O cara tá me enchendo o saco, você vem aqui e me tira logo para... O Alceu olhou pro empresário e falou, não, tá de boa. E continuou conversando com a gente. Subiu no palco, cantou 3 músicas e parabenizou o projeto do Banco do Brasil, falou do nosso trabalho, falou da real responsabilidade de apoiar o músico local, que esse é um trabalho, que realmente isso é cultura. Então, cara, esse artista que a gente tem que trazer e tem que exigir para esses projetos. É artistas que se comprometam com a nossa cultura e com a nossa arte. Porque caça-nico, então não precisa da gente. Vem aqui, faz o show lá, leva o público dele, ganha a grana dele e vai embora. E não paga os impostos que tem que pagar aqui, porque não tem funcionário nenhum deles aqui, é tudo lá de outro estado. Então, é isso que a gente tem que rever, é esse argumento que a gente tem que bater de cabo a rabo, não é só cachê. Obrigado. Depois do Marcos... porque você baixou a mão, né, Marcos? É o Pedro.
Bom, depois do discurso do Marcos, eu acho que eu vou ficar calado. Mas, gente, é o seguinte, acho que foi importante essa fala do Marcos, mas que ela entra num outro aspecto, que é... Nós já, infelizmente, a gente está com a galinha e os pintinhos já, né? Essa discussão, eu acho que é importante, e a gente não pode esquecer dela, que é uma questão sobre políticas públicas, né? Por exemplo, isso que o Marcos está falando, como é que é essa lógica? A gente não vai saber dos artistas pelos jornais, é preciso discutir o conceito do evento, né? E esse conceito do evento baseado no fortalecimento da política e da cultura, da arte e da cultura dos artistas sul-mato-grossenses, como que isso dialoga com os aspectos culturais do Estado, né? Isso tudo entra num processo de elaboração do evento, isso é pré-produção, né? O evento já está quase na pós-produção, ele só não está na pós porque tem aí 1 mês e pouco. Então, assim, a gente ficou sabendo do fulano, do Emicida. Quem é que opinou sobre o conceito do evento? O evento se contrata os artistas antes de estabelecer o conceito, né? Então, assim, isso é política pública, né? Isso tudo está dentro do contexto da política pública que deveria estar consignado ao Plano Estadual de Cultura, que deveria estar consignado à atuação do Conselho de Políticas Culturais do Estado, né? Que deveria estar num plano anual, que a gente saberia como as coisas vão acontecer até o final do ano, em que bases vão acontecer, né? Qual é a relação disso com a nossa vida, né? Porque a gente discute esses eventos como se esses eventos fossem a própria política. Infelizmente, é isso que acontece. E eu não tiro a razão de muitos dos que estão aqui hoje, dependem, infelizmente, desses cachês para poder bancar as suas contas. Eu, graças a Deus, não dependo desses cachês para bancar as minhas contas, por isso fico discutindo outras coisas. Agora, eu acho assim, a gente não vai sair da pré-história ou do atraso da participação social e da política cultural em Mato Grosso do Sul se a gente não avançar para essa discussão mais macro. Não tem jeito, né? Nós fizemos uma carta, vocês devem se lembrar aqui, tem vários aqui que estavam, no começo do ano, para a Fundação de Cultura, e nós queríamos saber o que vai acontecer em 2023. Sabe o que eles fizeram? Eles nos chamaram para nos ouvir, não para nos dar a resposta. Então, assim, a gente não consegue ter um link de insistir na pergunta para ter a resposta. Por quê? Porque a gente está vivendo em todas as urgências, todos nós, né? Ou a minha urgência do trabalho, ou a pessoa da urgência de pagar a conta no final do mês, né? Ou as duas coisas juntas. Então, isso é fundamental, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso como parâmetro mesmo, sempre na nossa interlocução, seja individual ou coletiva, com os dirigentes da cultura do Estado. Porque, cara, com todo respeito, ou com toda a questão de o que se falou sobre política cultural nos últimos anos, quem olhou para o Plano Estadual de Cultura, quem, de fato, quis fortalecer o Conselho de Políticas Culturais, né? Quem é que lembrou que esse ano tem PPA, por exemplo, e a gente articular as questões culturais com PPA? Então, eu acho que isso é política cultural. Agora, o que nós temos hoje, de hoje para amanhã, é um pedido que eles... Eu sou a favor do seguinte, da gente dizer, olha, nós queremos cachê de no mínimo 50 mil, no máximo, entre 20 e 50 mil reais. No mínimo 20, e o teto pode ser 50 mil. Pronto, nós vamos dizer isso para eles amanhã. Por que nós estamos dizendo isso? E a gente quer o máximo de apresentação e ter proporcionalidade com os artistas nacionais, e queremos que os artistas nacionais estejam inseridos no conceito do Festival de Inverno de Bonito desse ano. E qual é o conceito? Aí a gente lança, faz a pergunta, porque se a gente for esperar, eles vão falar, tá vendo, eles não querem propor nada. Aí eles propõem, aí nós vamos discutir com eles, puxa, mas tá baixo. Não, já vamos dizer logo, queremos vários, e que seja proporcional à programação nacional. Cachê de 50 numa faixa e no mínimo 20. E eles façam da forma como eles acharem mais adequado. Minha proposta é essa, de encaminhamento, inclusive.
Ô, Jair, você pediu para falar de novo ou Não, só esqueceu de tirar aí o negocinho? É porque senão eu não. ia falar para deixar o Márcio e o Daniel falarem primeiro. Pode falar, desculpa, eu não pedi, não, desculpa. Ah, tá. Márcio. Márcio, se quiser falar, Márcio. tá fechado o seu microfone. Dormiu, então. Chama o próximo da lista. Daniel, então, né? Então, o Daniel, aí pode ser que o Márcio apareça, né? Oi, gente, boa noite. Eu queria só falar uma coisa, eu acho assim que é muito importante, em primeiro lugar, essa reunião ter um posicionamento para passar amanhã. A gente não ficar. Tudo bem que é importante, tem uma informação ali de 6 milhões do valor total para a gente poder negociar e tal, mas é muito importante que a gente tenha uma deliberação interna nossa, aqui um consenso, para passar essa posição amanhã. Até para a gente não perder, não jogar esse tempo e esse esforço que a gente está tendo aqui à toa, vamos dizer assim, né? Eu concordo totalmente com o Marcos, eu acho que o principal foco dessa proposta tem que ser a valorização do artista local, né? Independente, a questão do cachê é um item dentro da proposta. Eu acho que ela não tem que ser o principal. Eu acho que a gente tem que passar um teto e um piso, um valor que todos se sintam contemplados aí, né? E aí decidir qual vai ser os critérios, mas o foco tem que ser a valorização do artista local. Se eu ficar aqui falando as coisas que eu já passei nesses festivais e editais, eu vou ficar aqui até amanhã. Teve um show da Marina Peralta que eu toquei, que o produtor da Carol Conká ficou quase retirando nossos retornos do palco para eles começarem a tocar, querendo acelerar a nossa saída, porque tinha um teatro, uma apresentação de teatro na mesma praça, e aí comprometeu o cronograma. Enfim, já cheguei em festival de eles não sabem qual hotel vai mandar a gente, ou não receber o ticket da alimentação. Enfim, são N casos, são muitos casos que contemplam isso que o Marcos falou, entendeu? Eu acho que esse é o foco principal. E que, assim, minha opinião é essa, que a gente precisa ter um consenso, ter uma unidade para passar esse posicionamento para eles, entendeu? E passar, sim, esse teto e esse piso, e que o foco principal seja esse, uma mudança de postura mesmo em relação ao artista local. Tá? É isso. Massa. Márcio, você consegue falar dirigindo, você acha? Vou tentar. Tá, beleza. Se eu bater o carro, a culpa é de vocês, mas tudo bem. Não, daqui depois que o Marcos falou, fica meio difícil da gente falar as coisas, né? Que ele simplesmente resumiu tudo como tem que ser. Eu acho assim que nós temos uma situação que o orçamento do festival ele já existe, já foi anunciado, é 6 milhões de alguma coisa. Se o Marcelo falou que vai dobrar o cachê, esse dinheiro vai sair de algum outro lugar, ou eles vão suplementar. Não tem variante de condão, não tem mágica. Ou vai ter uma suplementação, ou vai faltar, ou vai diminuir o número de participação, alguma coisa assim vai acontecer. São fatos, sabe? Não tem o que mudar. No governo, na ação pública é dessa forma. Ele já tem um valor lá, já tem um orçamento e vai cair. Mas eu ainda bato naquela minha tecla que depois o Pedro falou, que o mínimo é de 20 e o máximo é de 50. E chegar lá e propor, porque depois, se a gente não propor nada, como o GR ficou com medo, com receio, né? Se a gente não falar nada, qual é o risco de depois eles falarem assim, vocês não apresentaram nada, né? Então, assim, tem que apresentar, tem que falar. E sobre o que falaram aí de valorização dos regionais, eu concordo também, porque, assim, mas muitas vezes, eu não estou defendendo ninguém, não, mas, assim, a fundação ela é complacente com a situação. Por quê? Porque muitas vezes a produção do artista nacional que ferra todo mundo. Eles não querem que que o artista regional use o mesmo palco, que o artista use a mesma luz, não quer que mexa na luz.
Então, assim, muitas vezes é o próprio artista lá de fora que está ferrando a gente. Eu toquei no MS Canta Brasil, que veio Nação Zumbi, enquanto a gente tocava, os caras estavam mexendo na luz do Nação Zumbi no meio do show, do meu show. Então, assim, imagina a cena, eu tô lá e os caras testando a luz do Nação no meio do show que eu estava fazendo. Então, assim, é a fundação que acaba sendo complacente com essa situação. Aí não sei se se é um contrato, se está no contrato que não pode. Então, enfim, é aquelas coisas que a gente sabe como é que funciona, né? E tem que bater nessa tecla. E com relação ao que falaram de ser a prática nacional dos cachês, dos outros festivais, festival, para mim, independente de ser festival ou não, o show é show. Não é porque eu estou tocando num festival que o meu show vai mudar de valor. É o meu serviço, é o meu trabalho. Quer dizer que para um show eu vou cobrar mais barato porque é diferenciado? Não, velho. O valor é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Eu vou gastar a minha guitarra do mesmo jeito, vou gastar a minha voz do mesmo jeito, eu vou gastar as minhas 2 horas tocando do mesmo jeito. Entendeu? Eu não entendo que tem que fazer um valor diferenciado, até mesmo porque, como todo mundo já falou, e vai ser mais uma vez, eu vou repetir, o valor praticado no mercado governamental é esse, de pelo menos R$20 mil. É só abrir lá o Diário Oficial e você vai ver o quanto de pessoas que recebem pelo menos isso. Então, assim, não dá essa conversinha de que a gente não paga isso, é balela, porque paga. Eu quero tocar lá em Ponta Porã. Pô, então vamos... mas vai ser por convite da prefeitura. A prefeitura vai convidar você, aí vem lá aquela carta para a fundação, e a fundação, nossa, vocês estão pedindo um artista tal para tocar aqui. Balela, né, velho? Vamos parar com a hipocrisia, né? Então, assim, o que existe o dinheiro para pagar em show avulso, e aí no festival, que é um lugar legal pra caramba, para todo mundo tocar, por que eu vou tocar por um valor menor? Onde vai ter uma visibilidade, entendeu? Eu não vou demonizar o artista nacional, porque a gente tem que pensar assim, quando eles colocam esses caras, e aí tem que pensar na questão de turismo, na questão de chamar público, de tudo. Assim, esses são os atrativos para as pessoas de fora do estado também virem para cá. Puta, eu vou lá para Bonito, mas vai estar o show de não sei quem. Então, assim que funciona essa questão do nacional. O problema é que quando o nacional vem, o pessoal diz amém, né? E aí a gente se ferra. A gente fica com pior som, a gente fica com... às vezes não passa o som, ou você vai querer mexer no palco, não pode. Então, assim, o que tem que... acho que na proposta que for aparecer lá, não sei como é que vai apresentar, é colocar esse que o Pedro falou, que eu acho que é o melhor mesmo, de 20 a 50 mil, e que os artistas locais tenham o mesmo tratamento, né? Ou melhor até, do que o artista de fora. É o mínimo, né? Porque, assim, é tudo artista, cara. Então, assim, eu acho que é isso. Só agora que eu consegui falar e eu vou parar de falar porque eu já estou no celular. Massa. Bom, eu vou precisar também sair, gente, mas assim... Maria, só um pouquinho. Eu acho que já temos o consenso isso aqui, que eu ia falar. Eu acho né? que a gente tem um encaminhamento já, né? Eu acho que seria a proposta o mínimo 20, o máximo 45 e pronto. Alguma coisa assim. 50, por que 45? Vamos no número redondo. 50, pô, por que 45? Então, pronto, 50 o máximo, mínimo 20. E a gente passa esse valor e vamos discutir. Eu acho que parece que é consenso aqui na reunião de hoje. E condições adequadas de trabalho, as mesmas condições dadas, que tem que passar o som, tem que ter o seu tempo, né? Você Exatamente. tem que montar o seu palco, você tem que poder, tem que dar um jeito, né? E isso quem tem que administrar é como o Márcio falou, é a produção local, é quem está responsável pela organização, é esse que tem que administrar isso aí, né? E quem é que produz o documento, só para saber que eu vou ter que sair também. Eu acho que as pessoas que ganharem esse edital, quem está aqui, eu acho que a gente tem que exigir mesmo, cara, cobrar tudo. Se eu ganhar, eu vou levar até uma gama para fazer um documentário dessa porra. Falou, gente. Eu acho que matou. Eu acho que a gente podia encaminhar esses valores. Pois mas quem escreve? É isso que eu queria saber. Quem é que está responsável? Vai redigir o documento para mandar?
É o Altair? Altair. Altair. Altair é um cara. Altair é o cara. É o Sempre Altair. eu, né? Claro Ô, que Marcos, sim. manda para mim esse documento seu aí que você escreveu para Mano. aditivar no documento, né? Mas ele tá cheio. Eu não corrigi, não. Vou te mandar, mas você não vai procurar. Você pode pegar informações dele e criar o nosso aí. Fica à vontade. Isso. Deixa eu dar Pode uma ser, porque não sugestão. manda do jeito que tá, porque não tá fechado. Tá um monte de erro aí, tá, Altair? Posso dar uma sugestão? O Altair reúne essas informações, isso que foi Eu só vou fazer encaminhado, um adendo aí joga no rapidinho, documento, no grupo, e aí a gente vai fazendo as correções e vai todo mundo ajudando a ajustar o documento, alguma coisa assim. Só vou falar um negócio rapidinho, que eu acho que é importante até falar isso aqui. A gente está aqui em 12 participantes, entendeu? Mas aí vamos fazer o documento e lá no grupão geral alguém falar uma coisa. Da minha pequena experiência de democracia, eu acho assim que quem está aqui está interessado. Eu estava no meu trabalho, eu não conseguia falar, mas eu estava escutando. Então, assim, a gente também tem que colocar um pouco a mão na consciência de que se a gente está indignado, a gente tem que correr atrás. Quem não apareceu aqui, infelizmente, vai ter que concordar com o que a gente está decidindo, porque ninguém vai... É isso, né? claro. Concorda? Lógico. E assim, a gente que está aqui falando, a gente está conversando, e aí, eu acho que também a gente não está sendo injusto com nada, né? Porque, sim, 20, 45 em condições iguais de trabalho. Acabou. Quem cala consente. Mas, gente, tem que entregar isso amanhã. Então, a gente tem que produzir hoje à noite, certo? Altair, você entrega minuto hoje à noite para a gente mexer ou como é que é? Vou tentar, Pedro. Eu tenho reunião da operativa agora, às 6 horas. Essas reuniões da operativa e comitê demora, mas eu vou tentar escrever. Eu posso dar uma prévia com o Marcos? Eu dou uma prévia no documento do Marcos e compartilho com vocês, tá? Até às 8 da noite, por aí, 8h30. Pode ser? Tá, porque aí eu vejo o que ele escreveu lá, tento ajudar em alguma coisa e a gente compartilha aqui. Aonde que a gente compartilha? Lá no grupo mesmo. No grupo do WhatsApp. No WhatsApp, tá, beleza. Tá, já. Então tá, gente. Daí eu puxo de lá e mexo nele. Show. Aí lá no grupo, as pessoas que não participaram da reunião e começar a ir para outros caminhos, a gente já dá um corte também e fala, não, vamos discutir isso. Não, vamos fazer um documento objetivo, só com um pequeno preâmbulo e pronto. É isso que nós queremos. Sim. Pronto, assina embaixo a boca. Marcos, manda para mim, então. Ouvir opiniões de vários tipos, né? Todo mundo que está lá no grupo, não vai ter problema quanto a isso. Não, massa, beleza. Show de bola, gente. Pedro, já mandei para você no WhatsApp. Tá. Gente, tudo de bom aí. Eu acho que fechamos, né? Valeu para todo mundo. Obrigado. Abraço, povo. Obrigado.